Cupom Genética na Growth para comprar suplemento esportivo de qualidade, whey protein, creatina, pré-treino, tem roupas incríveis para treinar também, tudo isso com cupom Genética na Growth, no link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado também. Davi mandou uma mensagem pelo Pix. Você tem falado muito dos problemas, desafios da geração Millennials, mas quais são, na sua opinião, as vantagens de nós em relação às demais gerações? E você acha que um dia daremos uma guinada? Cara, primeiro de tudo, existe um papo que é a grande transferência. Adoro esse nome. Vocês já ouviram falar desse nome, da grande transferência? Porque o que vai acontecer? Os velhos, uma hora ou outra, eles vão morrer. E aí, a grande transferência de riqueza geracional, que é um papo que tem rolado muito, é quando o pessoal mais velho vai morrer e vai passar o dinheiro pra rapaziada mais nova. Pros millennials, pra geração Z. E aí, o que isso vai acontecer? Pessoas vão receber imóveis, casas, tudo e tudo mais. Então assim, talvez isso role. Ó, estima-se que mais de 124 trilhões de dólares devem mudar dos baby boomers para a próxima geração. Então, assim, tem uma grana que vai passar de mão, né? De uma galera para outra. Então, assim, isso no Brasil talvez não aconteça tanto, porque a gente é muito mais pobre do que fora do Brasil. A gente é mais pobre do que outros países fora do Brasil. Então, talvez os millennials não sejam beneficiados por isso. Mas a parada que os millennials, precisariam falar muito bem assim, primeiro de tudo, desculpa a geração Z, mas a gente viveu com uma excelente saúde mental. A gente foi começar a ter problema de saúde mental na idade certa, que é velho. Tá? Então, o que acontece? A gente ficou velho e tivemos problemas de saúde mental, mas a gente teve infâncias boas. A gente foi descobrir o que era ansiedade com 30 anos, né? Que é a idade que normalmente deveria ser comum e tal. Outros problemas de saúde. Mas a geração Z começou a ter problema de saúde mental já com uns 15, com 20. A geração Alpha já vem com um nível de ansiedade alto desde novo. Isso aqui que eu tô falando, de novo, não é achismo meu. Eu sei que vocês vão achar que é achismo meu. Existem pesquisas que mostram que as gerações mais novas têm tido ansiedade cada vez mais cedo do que as próximas gerações. Segundo ponto, muito importante. Os millennials hoje e a geração X estão no topo das vagas de trabalho. E essa rapaziada odeia a geração Z. Odeia a geração Z. Então, ao contrário do que a gente passou, porque assim, os millennials, as outras gerações odiavam a gente, mas contratavam a gente. Porque sabia que o millennial era tonto, trabalhava que nem cachorro, e enfiava no nosso rabo e a gente sorria e abanava a bundinha. Né? Os geração Z, não. Eles são mais caóticos, não aceitam trabalhar, reclamam mais, brigam mais, dão mais dor de cabeça. E isso faz que muitas vagas de trabalho hoje ainda prefiram pessoas mais velhas do que mais novas. Esse é até um problema que o mercado de trabalho vai ter no futuro, que é essa renovação de certas vagas daí, né? Então a gente ouve muitas pesquisas, ainda não sei acontecer. Aí eu já é um pouquinho mais de machismo meu, tá? A gente tem várias pesquisas que mostram que certas vagas estão sendo preenchidas por pessoas mais velhas. Então os millennials, eles acabam tendo um pouco mais de preferência frente à geração Z. Então se antes você olhava e falava assim, pô, minha competição aqui com a galera mais nova vai ser um pouco pior, agora não. A gente ainda tem uma competição um pouco maior porque a geração Z ojeriza dentro do mercado de trabalho. Então a gente tem uma competitividade muito boa, principalmente técnica. Por quê? Geração Z tem um problema muito grande, e a geração Alpha que tá chegando aí, eles têm um problema muito grande. E assim, eu sei que muita gente não gosta do papo geracional, mas o papo geracional, ele é necessário ser tido, principalmente quando a gente tá falando de geração Z. Porque a gente tá falando de pessoas que cresceram com o celular na mão e pessoas que não cresceram com o celular na mão. São diferenças muito grandes. A geração Millennial, ela foi pegar o celular na mão quando era um pouco mais velha. O geração Z cresceu com o celular na mão. Então tem muito geração Z, por exemplo, existe uma reclamação comum no escritório que é geração Z não sabe usar computador. Geração Z não sabe usar Excel. Geração Z não sabe usar não sei o quê. Então existe uma falha de uma competência técnica muito grande. Que isso os millennials já não têm. Então assim, os millennials eles acabam tendo assim, são mais burro de carga, perdão da palavra. Tomam mais no lombo, reclamam menos, porém acabam tendo um pouco mais de competitividade, além do que a geração Z, assim, que a geração acaba sofrendo um pouco disso, principalmente dos alfa. Outra parada que a gente tem boa aqui dos millennials, que eu acho que também, e a geração Z já tem junto, tá? Vou parar de falar mal da geração Z, que eu prometi que não ia falar tão mal mais. Mas assim, a gente é uma geração que pela primeira vez
a gente entende que a gente fica velho e que a gente vai precisar chegar numa certa idade de uma certa saúde mental. Ou uma certa saúde física. Então, os millennials estão envelhecendo muito melhor do que nossos pais envelheceram. Vejo isso no Senai direto. Eu aposto, qualquer um que deve... Pô, geração Z não sabe mexer no computador. Pensava que era o contrário. Bom, imagina, millennial nasceu com o computador na mão. Geração Z não. Geração Z nasceu com o celular. Pô, eu já tive vaga que eu precisava preencher, que era pra usar um software no computador que os caras não sabiam usar. Falei, desculpa, né? Então, assim, a gente vai envelhecer muito melhor que nossos pais. Eu olho pra minha saúde, olho a saúde do meu pai e da minha mãe. Pô, eu aos 40 anos chego muito melhor. Fisicamente, de saúde, de um monte de coisa do que eles. Por quê? Porque a gente aprendeu um monte de coisa sobre nutrição, a gente aprendeu um monte de coisa sobre atividade física, a gente aprendeu um monte de coisa. Óbvio, são poucos que conseguem praticar, mas a gente aprendeu isso muito melhor. Então essa questão de wellness, isso daí, então, amigo, o geração Z vai crescer muito melhor que os millennials também. Mas a gente vai envelhecer muito melhor que os nossos pais e que os nossos avós. Muito melhor. Mas vai envelhecer bem demais, assim. Tudo que a gente não vai ter de saúde mental, a gente vai ter de... pelo menos de saúde física, né? Uma parada também que eu vejo que é muita vantagem é que a gente... Na ânsia que a gente teve de sair mexendo em tudo, e Millennial mexeu em tudo, assim. É uma parada que vocês é meio que consenso, assim. Millennial mexeu na lógica dos relacionamentos, Millennial mexeu na lógica do trabalho, Millennial mexeu na lógica de cidade, mexeu um monte de lógica, assim, louca. A nossa geração, ela tem um sofrimento emocional grande, mas a gente tem uma liberdade emocional maior. O quanto que isso é bom ou ruim, eu não sei dizer. Mas, por exemplo, a gente tem falado muito agora sobre os divórcios cinza. Já ouviu falar disso? Aqui, ó. Olha que maluquice aqui, ó. Divórcio cinza. Por que quem tem 50 a mais decide cada vez mais pela separação? Os dados mostram que separações na faixa etária cresceram 30% nos últimos anos. Então, assim, mulheres dizem que autoconhecimento e independência financeira estão entre os principais motivos. Então, as pessoas mais velhas estão divorciando mais do que as mais novas. Porque os mais novos não estão casando. A gente tá casando menos. Quer ver? É que a galera... Vocês não levam a sério que eu realmente, tá? Estudo pra isso, tá? Então, assim, ó. Menos religião, mais informalidade. Brasileiros trocam casamento por união estável. Então, a gente tem a menor influência da cultura religiosa, instabilidade, então assim, aumentou o número de casamentos mais informais. Então assim, olha que loucura, o pessoal mais velho agora tá... Você já é uma coisa um pouquinho mais velha, né? Mas assim, o pessoal mais velho... Eles estão tendo um pouco dessa liberdade de viver, de se relacionar e tal. E os millennials e a geração Z estão meio tipo assim... Não, peraí, ninguém disse que eu preciso casar. Não, casar antes dos 30 tá louco, sabe? Ser pai antes da hora tá louco. Deixa eu ter uma programação, deixa eu ter... Então muda um pouco a estrutura familiar, entendeu? Então essa é uma parada que é diferente, que a gente tem um sofrimento menor nesse sentimento amoroso, né? Porque pensa assim, pô, a pessoa que chegou aos 50 e poucos anos, 60, e não tem... E, pô, se liga, puta, meu casamento não tá funcionando e precisa terminar, tal. Ela tem todo um processo que a nossa geração meio que já cresceu. A nossa geração já cresceu com o drive do divórcio. Isso eu posso falar pra vocês, assim, o millennial, ele já cresce com o drive do divórcio. Pô, separou, já juntou de novo, já casou de novo. Vai, fé em Deus. A gente já nasce com esse drive, entendeu? Então essa é uma parada que a gente não tem essa culpa muito forte da religião e tudo mais. Que a gente não sofre um pouco menos. Tem a ver com dinheiro também, mas tem a ver um pouco que é menos... A gente tem sofrido menos por isso. Antes tinha uma pressão. Pô, meus pais tiveram um filho com 20 anos. Menos que 20 anos, pô. Isso era super comum. Hoje você vê uma pessoa com um filho de 20 anos, tu sabe, né? Pô, fez no pelo, né? Pensou que ela tomava pílula. É acidente, sacou? Pelo menos em classes um pouco mais privilegiadas. Não, e mesmo assim, mesma geração indo pra igreja, amigo. Não é todo mundo que tá casando, não, tá? Não é todo mundo que tá casando, não. Então a gente tem menos pressão social pra certas coisas que as outras gerações tiveram. Assim, de bate-pronto, essa pergunta é que a gente tem falado bastante sobre isso aqui no canal, né? É o que eu consigo pensar. Mas deve ter aí outras vantagens de ser millennial ou geração Z que eu não tô pensando aqui de cabeça, né? Pô, tem uma top aqui, nossa. A gente cresceu ouvindo Limp Bizkit, Linkin Park.
com TV Globinho. Ah. A gente teve esse prazer, né? Quando o Cauê Moura era legal. Pô, a gente viu quando o Cauê Moura era legal, quando o Felipe Neto era legal, a gente aproveitou isso, pô. Imagina, geração Z que, pô, pegou o YouTube e pegou o Felipe Neto de cabelo colorido. O Cauê Moura comunista de apartamento. Comunista na cobertura. Você tem que explicar. Não, esse cara aí já foi legal, tá? Tem que ver. Quando ele levou a pavoro do latino, era divertidíssimo, pô. Pô, e a nossa música era muito melhor. Desculpa falar. Nosso cinema era melhor, nossa música era melhor. Nossas séries não eram tão boas. Mas assim, pô, nossa música era do caralho. Nossos filmes eram do caralho, assim, ó. Quem cresceu vendo música... Ouvindo música nos anos 90 pros anos 2000, puta, né? E vendo cinema ali, ó. Pegar de 90, pô, dos anos 90, 2000, pô, até 2000 e... Cravar uma data aqui, ó. Até 2008. Nossa senhora. O cinema era só assim, ó. Até 2012, vai. Só assim, ó. Tá só pedrada. E aí Vingadores veio e matou o cinema. Mas isso é um papo pro outro vídeo. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial. E você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.